não é, eu vou dizer assim, porque as pessoas que eu estou entendendo, André, eu vou dizer a você assim, eu vou dizer 50% está em depressão. É. Né? Às vezes, como eu sou terapeuta, facilita para mim. Eu sou analista também comportamental, então facilita o meu atendimento e quando eu pego um cliente com esse tipo de situação. Mas a grande maioria não está aguentando determinadas coisas, porque o que está acontecendo, né, na internet também é muito medo, é muita coisa. Outra coisa também que eu vou dizer logo, o pessoal já me perguntou, e eu já vou falando, quem vai falar sobre o Papa, aquela previsão de Nostradamus e outro que teve lá, Messias, né? São dois, eu esqueci o nome do outro agora. Gente, vocês estão vendo que até isso mudou. A previsão não existe mais. Porque o que estava escrito, né, o que a pessoa deixou, era outra coisa até para a igreja, né? Então, assim, gente, vamos Sim. parar com isso, vamos parar com esse medo, parar, sabe, com tudo isso que a gente está vendo por aí, e se fixar na gente, pô, na gente, na nossa energia da vibração, porque a gente muda o nosso estado, a gente muda o que está em volta da gente. Eu sempre bato nessa tecla. Se tiver alguém te incomodando, se afaste. Se tiver uma situação, problema, seja de quem for, não interessa, pode ser parente, pode ser amigo, vocês têm que primeiro colocar a sua energia primeiro para funcionar, porque senão você não está bem nem para se relacionar com outra pessoa. Então, primeiro, a gente tem que se cuidar bastante mesmo. Você quer que eu já fale do Papa? Eu fiz até o mapa dele. Isso, pode falar do Papa, Tânia, o que você tem para dizer aí dele, né? Muita gente quer saber como vai ser. Olha, André, ele tem uma. Foi o meu perfil, né? Mais ou menos o perfil. Eu fiz um apanhado assim geral, só para saber mais ou menos, porque muita gente me falou. Ô, Tânia, você veja aí, porque eu até falei, André, que seria ou italiano ou alguma coisa, mas eu quero dizer a vocês o seguinte: o que eu falei ia acontecer. Isso eu quero deixar bem claro, porque foi informação da espiritualidade. Mas a outra informação que eu tive sobre isso foi que já estava tudo armado, já estava tudo orquestrado, já estava tudo combinado. Inclusive, tem muita gente lá dentro também, que está lá dentro do Vaticano, que está completamente insatisfeito com essa, Escolha com a dele, né? André, eu acho que não tem. Ele ganhou. Ele ganhou esse papado, tá? Então, você sabe que eu também não tenho papado na língua. Além de eu sentir, eu sei, né? Que ele ganhou esse papado, com certeza. Já estava tudo planejado, tudo certo. Só foi ele mesmo colocar ele assumir, Tá. Tudo tá? planejado antes. Aquele negócio da fumaça, ali foi tudo. Sei, foi um circo, um show à parte. Estava tudo É, certo. Estava tudo é. certo. Estava tudo combinado. Entendeu? Até porque, eu acredito até para não vir, não vir o que viria e queria ser muito ruim, tá? Tá. Então teve uma mudança, porque, olha, André, foi um negócio terrível. Eu fiz até as análises dos dias, mas agora não adianta falar, porque já passou. Porque se não fosse naquela hora, naquela data, aí seria terrível. Aí anteciparam para o dia 8, porque ia ser dia 9, como eu tinha dito aqui. Mas se fosse dia 9, já ia ser uma coisa terrível, né? Então, aí sim poderia se acontecer. Mas tudo bem. Isso a gente não vai mudar, isso já está aí. Eu acredito que ele vai ter que conviver com muita coisa que virá para ele. Então, deixa eu voltar aqui ao mapa. Vamos ver o perfil dele. Ele tem imagem 6, derivado de um 33, que é um número mestre. Ele tem um destino 11, que é derivado de 47, que também é um número mestre. Ele tem alma 5, derivado de um 23,
Então, assim, ele tem 2 números mestres, sabe? É uma pessoa que André, as pessoas que têm esse número, ainda mais o 11 e o 33, sabe? A parte que eles têm, assim, que é clara, quando eu vejo logo, são pessoas humanitárias, pessoas calmas, sabe aquelas pessoas que gostam de transformar o mundo, entendeu? Então, agora sim, eu vi muita questão da comunicação, do diálogo. Eu acredito, pelo que eu vi aqui, ele é um bom ouvinte, ele ouve as pessoas, sabe? E é assim, ele é tudo em nome da paz. Só, André, que essa imagem dele com o 33, ele expõe você, ele coloca você em vista de outras pessoas. Você é admirado por outras pessoas, sabe? Então, o que é que ele passa no primeiro momento? Pessoa querida, uma pessoa amável, sabe? Muita gente vai sentir ele como uma pessoa acolhedora, né? É desse perfil. E quando você, André, tem. é, quando você tem a alma 5, me chamou muita atenção, porque é o seguinte, André, é, é uma pessoa que. Eu acredito que ele procurou a questão do celibato, dessas coisas, para não colocar o que ele sente por dentro, sabe? Hum, É muito delicado isso que eu vou falar, mas eu acho que a gente tem que falar, porque eu estou vendo isso como numeróloga, então a gente sim. tem que ver isso muito, sabe? É, assim, é como ele fosse assim, André. Ele muito, muito, com um movimento muito assim, como ele tivesse assim, eu acredito que ele se limitou muito na vida dele, e ou então ele sabe, não quis tomar na época um passo à frente e chutou a bola da barraca e começar a realmente vivenciar aquilo que ele tem por dentro, sabe? Então, é assim, André, o 5 ele tem isso. Olha, André, eu acredito assim, ele não vai ser muito assim, o negócio da liberdade, porque tem, você sabe, né? Toda uma instituição por Sim. por trás, né? Para a gente, né? Ou ele vai ter que ficar na dele, ou ele vai ter que tomar uma solução. Mas dentro do que é possível, ele vai querer estar sempre assim, André, um passo à frente, sabe? Ele sempre vai querer fazer algo positivo, né? Então, eu acho assim, o que eu acho, André, é que eu vejo assim, ele com algumas amarras, por causa do cargo, né, também. Então, ele pode, eu acredito que ele, um pouco modernista, sabe, André, também, mas ainda mais que ele tem o número 11, né? A pessoa perguntando, "Tânia, como é que ele vai ser?" Eu digo, olha, pelo que eu vi, André, ele vai ser uma pessoa assim que vai ter que ter muito cuidado, principalmente porque ele corre risco, sim, de acontecer coisas com ele lá dentro. Então, o que é que. Eu estou falando de até envenenado, tá? Até Uau. envenenado. Ele corre risco, sim. Então, ele parece assim, aquela pessoa assim, doce, né? Tal, mas, André, no fundo, ele assim. Eu acho até ele um pouquinho além do tempo dele, mas ele contido. Tudo que ele queria viver, eu acho que no celibato ele foi para poder ele ter assim, não ter pressão, vamos dizer assim, não ter pressão. Então, eu não sei nem como, André,
ele traz essa... Como é que ele lida com isso internamente dele, sabe? Eu acho que ele sofre, sabe? Porque o que eu vejo assim, André, nele eu vejo assim, o seguinte, ele é uma pessoa como fosse... Eu acho que se ele for provocado, ele não é doce? Se ele for provocado, ele vira uma fera. Sei. Então, enquanto você pensa que ele é tudo aquilo, mas se ele for pressionado, meu filho, já era. Não, sabe aquela pessoa? E não pode ser Quando eu digo assim, pressionado. eu sou boa mesmo. Quando eu sou ruim, ainda sou melhor. Sabe como é? Eu Então, é sei. mais ou menos isso. Então, existe assim, porque ele também, André, que eu estou vendo, eu tenho esquecido de falar, ele tem a imagem do número 6, sabe? Então, aparenta uma coisa, ele é, não que ele não seja, mas se ele for futucado, entendeu? Então, essa cara por trás, eu acredito, André, que ele seja um grande revolucionário, né? Hum, Então, e ele tem uma personalidade, ele tem isso, ele aparenta ser amável, mas ele tem uma personalidade muito forte, viu? Pelo que eu vi o mapa dele, sabe? Sabe aquela coisinha que você vê assim, bonitinha, mas, não é sabe? nada Mas daquilo. ele por dentro, ele tem uma personalidade muito forte. É, As aparências enganam, viu? As aparências enganam. Então, o que mais ele, quando ele apresenta assim mais dele, o que é mais forte dos números dele, eu acho, pela minha avaliação, que é o 33, que é aquela pessoa diplomática, sabe? Colega, sabe? Aquela pessoa que tem aquela disposição de ter a escuta do outro, né? Mas se ele for ameaçado, meu amigo, já era. sai de Entendeu? Se baixo. ele for ameaçado, então aparece o quê, André? Aquele lado dele que ninguém conhece, sabe? Então, ele tem, né, a questão do 5 e do 11, sabe? Então, ele é um pouco, né, com cara de não vou dizer tanto que fica um pouco pejorativo, mas estou falando assim, ele parece ser uma pessoa isso tudo, mas no dia que pressionar ele, no dia que colocar ele sob pressão, sabe, ele não pode se sentir ameaçado. Se ele se sentir ameaçado, aí ele vai ser realmente, aí vocês vão conhecer a fera, né? Aquelas pessoas assim, André, a gente tem que ter cuidado, né? Calado, mas É quando aquela pessoa soltar, meu filho, aí, calminha, tudo, mas sabe? quando é pressionada, a pessoa vira uma fera, né? Só que, André, a questão do conclave, a questão do celibato, faz com que esse lado todo dele seja o contrário, entendeu? Então, não sei até que ponto ele consegue como é, viver esse tipo de conflito dentro dele, sabe? Então, isso tudo que ele vai, né? Primeiro ele tenta, sabe, ser pacífico, tal, né? Mas Sei. eu acredito que, com o passar do tempo, pelo que eu vi no mapa dele, as pressões que ele vai sofrer, ele vai vivenciar a coisa lá dentro, André, que quando esse negócio começar, as pressões, aquela coisa toda, começar, aí vocês vão ver o lado que eu estou falando dele vir à tona com muita força. Então, ele tem um 5 e tem um 11, né? Então, isso tudo vai vir. Eu acho que não vai demorar muito para ele começar no lugar que ele sentir, sabe? Olha, vamos esperar que vocês vão ver. É, Depois vocês vão se lembrar lembrar do que eu dessa estou falando. live, Vai, né? porque ele vai. Aí a pessoa vai dizer assim, muita gente vai se assustar, tá? Agora, eu acredito que quem vai gostar mais dele assim são os conservadores, né? Então, eu acho que para o pessoal jovem, ele ainda vai levar um tempo, viu, André? Para poder ter, porque ele vai ser
sabe? E aí é muito complicado, sabe? E ele também tem aqui, André, a missão de vida dele, né, que é a data do nascimento, ele tem aqui um 7 de 43. Quando eu falo 43, quando a gente soma as letras, André, a gente, a gente diminui, né? Reduz. 43, a gente reduz, né, para um número só, porque na numerologia cabalística é até o 9 que a gente usa, de 1 a 9. Então, todos os números eles têm que ser reduzidos, entendeu? Se for 11, olha, 11, 33, tem número que a gente não mexe, aí que são números mestres, entendeu? Então, a gente não mexe, mas os outros a gente reduz, né? Então, por isso que eu estou falando assim. É porque eu não posso explicar como é a numerologia, vai ficar muito, muito longa. Então, quando a pessoa tem esse 7, isso aqui anda 7 de 46, é por isso que eu venho falando. Eu não sei como é que ele lida com a parte sexual dele, sabe? Não sei como é que ele lida. Porque quando eu vejo, André, assim, essa situação, que a pessoa diz, eu tô sozinha, não tenho ninguém e tal. Quando tem essa informação aqui, a gente vê que tem uma coisinha que a pessoa quer esconder, ou pode, sabe? Ou pode não ser verdade. Então, eu tenho, quando essa configuração tem no mapa, eu realmente, André, posso dizer a você que eu não sei como ele resolve isso internamente com ele. Né? Mas aí são coisas dele que a gente a gente não tem que expor também aqui. Mas, assim, para mim, a palavra, né? Bom entendedor, né? Como diz. Então, outra coisa também, André, ele tem uma. Além disso, o que é que acontece aqui? Ele tem uma 5 de 23, e ainda ele é nascido no dia 14. Então, assim, é muito forte, André, a parte sexual. É muito forte. Então, eu acredito que ele levou essa parte que tinha que ser castrada, que tinha que ser o celibato, sabe? Então, eu acredito assim, até pela época, talvez, né? Não fosse alguma coisa que eu vejo ele assim, ele reprimido, sabe? Reprimido. Então, sabe, eu fico com muito cuidado de falar essas coisas, mas eu tenho que falar, porque foi isso que eu vi na numerologia. Eu não posso dizer o contrário, né, André? Sim. Então, aqui, é, é essa coisa, né? É uma pessoa discreta, uma pessoa que pode ter muitas outras coisas que ele vai ter, que está ali, né, André? Por enquanto, muito ouvindo, sabe? É aquele cara que ele já vem, tem até um tempo que ele vem no terreno estudando, André, já tem muito tempo já. Inclusive as colocações, né, do Papa, né, Francisco, para ele fazer e tudo. Então já vem muitas coisas além de isso já vinha atuando, viu? Isso Ele já já vinha, meio que já sabia que ele ia vinha. ser colocado nesse cargo. Isso? É, entendeu? Então, assim, a gente vai ter uma impressão que ele está quieto, que ele não está fazendo nada, mas ele está, assim, Sim. caladinho, sabe? Ele só na estratégia, só a gente pensando que ele está parado, que ele está submisso, nada disso. Ele é aquele cara, André, que ele não quer, ele não demonstra, ele age, sabe, ele não quer fama. Ele está, ó, fazendo o que tem que ser feito e vai fazendo, né? E aí pronto. Entendeu? E ele sempre vai ser uma pessoa muito discreta. E tu está na personalidade dele.
sabe? Então, a atuação dele, sabe, é assim, talvez a gente pode ter a sensação que ele não está agindo ou qualquer coisa, mas ele está sim, entendeu? Só que ele, assim, ele vai agir de uma maneira bastante discreto, Sei. sabe? E que talvez, André, muitas coisas que ele vai fazer, a gente só saiba daqui a uns anos, ou então até quando ele sair, Uhum. entendeu? Então, assim, Sei. é um cara que vai agir dessa forma que eu estou falando. Então, é do hábito, entendeu? Da pessoa que carrega o número 7 ser assim, devagarinho e sempre, né? Então, então a gente não, eu não vejo ele com também aquela coisa do, como é que diz assim, uma pessoa muito que vá se dispor ou então obedecer governantes. Muita gente perguntou, Tânia, mas ele é americano, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o Trump. Pelo contrário, ele, não vejo eles fazendo coisas em relação a isso. Tá. Entendeu? Não vejo, não. Provavelmente ele vai ser. Eu acredito assim, André, eu acredito até que a possibilidade dele. Porque é americano. Eu, que eu saiba, ele, como eu falei, eu vi uma pessoa com alguma coisa latina, alguma coisa, né? Que ele viveu no Peru, não foi? Alguma coisa assim. Então, André, eu não vejo isso, o pessoal fica, né? Se o pessoal estava preocupado, não, pelo contrário. Eu estou achando que aí vai ter mais fogo agora, viu, em relação a isso. Eu não estou vendo ele nessa situação, não. Provavelmente, eu acho que vai até aumentar a situação, porque ele é aquele cara que ele ouve, mas ele faz o que ele acha que tem que ser e ele age sutilmente, Tá. entendeu? Ele age sutilmente. Então, eu acho que é o que eu tinha falado. Ele não vai poder ser confrontado, porque se ele for, André, quanto mais coisa para instigar ele, aí é que ele vai mesmo, André. Gente, eu vou te dizer. Sabe, por isso que eu digo, eu acho ele até um revolucionário, né? Modernista um pouco, mas ele não é fácil, não, ele é danado, viu? Danado, danado, danado. Agora, o que é que eu acho em relação à espiritualidade que eu vi? Vão fazer assim, André, não sei se é uma campanha ou alguma coisa para ele ser difamado lá dentro. Então, por isso, eles podem esperar que vai acontecer. Agora, imagine, o cara com esse temperamento, que você pensa que ele está ali e tal, e ele apertar o calo dele, ele vai, sabe? Então, outra coisa também que ele tem que ter cuidado, problema cardiovascular, né? Cardiovascular, eu me preocupei também. Outra coisa, atentado, que eu já venho dizendo, ele pode sofrer também envenenamento, pode sim. E, como eu falei, André, eu acredito que ele vai durar, como eu já falei, ou 7 meses ou 7 anos. Já venho falando isso. Você Né? falou na última live. Porque eu vejo ele daqui a 1 ano e meio também, André, a questão da saúde também me preocupou, porque ele pode começar a dar sinais de alguma coisa que eu ainda vejo até um pouquinho agora, sabe, o gasto também eu vi, e pode acontecer isso, entendeu, André? E ele ter algum problema em relação a isso. Eu não acredito que ele fique.
Olha, André, eu acho 2028 uma entrada energética muito ruim para ele, muito ruim mesmo. Começando de 2027 para 2028, eu acho que aí sim a gente pode ver o encerramento mesmo dele, ou por doença, ou então por ele não aguentar a pressão. Uhum, Entendeu? Eu não entendi. acredito que ele vá passar disso. De 5, 6 anos, 7 estourando. É o que eu falei, ou 7 meses ou 7 anos. E nesse período, nessa janela, nesse intervalo de 7 anos, aí nós vamos começar a viver no mundo muitas coisas, catástrofes, sabe? Terríveis. Inclusive o aparecimento também, junto a isso, do anticristo. O anticristo, vou avisando, ou vai sair do Paquistão, ou da Síria, ou da Jordânia. Sabe? E outro detalhe também importante durante isso tudo, desse período do Papa. Vai ser um papado, André, marcado por muitas coisas assim, diferentes, que a gente nunca mais, que a gente não viu. Vai ser mudança, como eu já tinha dito, antes do outro Papa falecer, eu vi a mudança nos dogmas, mudança em várias situações. E uma das coisas que eu vi também é que fenômenos espirituais podem acontecer durante esse período. Ou então uma aparição mais frequente de Nossa Senhora, ou então uma aparição de um extraterrestre, ou então alguma coisa assim muito diferente, mas eu estou falando assim espiritual. Ou se apresentar, outras pessoas começarem a ver uma imagem, né, espiritual aparecendo numa determinada cidade, num determinado monte, num determinado horário, às vezes aparecer para várias pessoas ao mesmo tempo, e até aparecer para ele. Olha, Pode acontecer durante o ano de 2025 e 2026 também, eu abro essa janela, para que coisas espirituais aconteçam durante esse papado dele. A gente vai ter muitos sinais espirituais durante esse papado dele. Ô Nossa Senhora, eu acredito, André, que seja uma coisa bem, bem espiritual mesmo, viu? São fenômenos que podemos começar a assistir por aí, tá? Então, a gente tem que ter isso aí. E o falso profeta, André, eu já falei, né? Muitos seguidores e tal, e para combater realmente a igreja, tá? Então, para modificar, e o pior é que vai ter muitos seguidores, né? Ainda tem essa. Por mais que a gente não queira, entendeu? Então, eu acho ele assim, acho assim, em algumas situações, André, eu acho que ele vai ser assim, moderador, sabe? Eu vejo ele muito assim, negociador também, o Papa. Então, ele vai entrar sob a energia de inimigos ocultos, viu? Então, ele tem que ter muito cuidado. Dentro da igreja do Vaticano, ele tem gente que não gostaria que ele estivesse lá agora no momento. Então, o que é que me preocupa? Eu vejo na linha dele, André, o dia 13. Todos os dias 13, de agora até o 2026, essas datas são perigosas, pode sabe? acontecer algo com ele nessas datas. E também com os governantes, viu? Não é só com ele, não. Esse menino não foi assim, não foi nessa data, Trump? 13 de. Não foi dia 13 também? Eu acho que foi dia 13, viu, André? Se eu não me engano. Eu não lembro. Então, durante isso vai sair o anticristo também, né? No meio disso tudo. Então é aquela coisa, entendeu, André? Então, a gente pode falar sobre ele,
É bom que a gente Sim. comece a falar para não ficar muito tarde aqui. Você quer falar, Tânia, sobre aposentadoria, INSS, o que pode acontecer aí? Porque as pessoas se preocupam, né? Vai faltar dinheiro, os aposentados vai ter problema. André, a cada 29 anos, nós temos, a cada 29 anos e meio, mais ou menos, nós estamos sujeitos, né, ao retorno de Saturno, né? Eu Sim. sempre falo de Saturno porque é bem importante, porque ele é um marcador bem importante. Então, quando temos Saturno mudando de signo, nós temos automaticamente, André, todas as características dele trabalhando do jeito daquele signo, né? Então, as temáticas daquele signo, no caso, né? Então, ele está, Saturno, a partir de agora, ele está no signo de Áries. Áries é o quê? Autonomia, arbitrariedade, sabe? Então, onde Saturno está agora é um signo associado a quê? A ação, um signo associado a movimento, né? Então, o que é que acontece? Quando porque Ares associado a isso, né? A exclusão, a ação. Então, quando temos Ares, a gente tem um pouco, André, quando a gente tem o Saturno, que ele limita, né? Eu disse que o Saturno é limitador, sabe? É tudo certinho, tudo tem que ser tudo certo. E acontece também a questão de realizar, né? Ares, ele é aquele, sabe? De ir para frente, sabe? Sem limites, né? Então, nós vamos ter certas limitações e, essa aposentadoria, André, é uma temática também de Saturno, né? Então, Saturno é um planeta que marca o tempo, é marcador de tempo, ou seja, a aposentadoria não é um tempo, você trabalhou, Sim. você, né, vai receber por aquele período que você trabalhou, que é o justo, né? Saturno ele é muito justo também, mas o que acontece? Ele vai colocar, ele começa, como ele está em Áries, ele vai começar a colocar limites no Áries, né? Limites, né? Nas coisas, né? Então, o que é que eu acho? Como a aposentadoria é uma temática também de Saturno, e ele está assim, então, o que é que acontece? Algo estava muito para fora, passando do limite, e o Saturno vem e colocando limite em tudo. Você está vendo que está tudo, inclusive, você vê as bets como está, Uhum. sabe? Então, é tudo que está acontecendo. É o INSS, que foi uma previsão acertada nossa aqui. Sim. Todas as limitações vão começar a acontecer nesse período de Saturno em Áries. Então, André, essa marca, então ele marca, André, um ciclo de chegada ao fim, tá? Daqui você passa, daqui você não passa mais, o que tiver de sobra, ou você vai ter que devolver, tem que se ajeitar para ver como é que vai fazer o dever de casa certo de novo. Entendeu? Então, o que eu vejo, o que eu vi em relação a isso, então, é assim, o Saturno ele não só ensina os valores, entendeu, André? Ele não só ensina valores dele, ele ensina, ele traz assim as recompensas também. A pessoa trabalha, né? Você entendeu, né? Então, tudo isso também tem a ver com Saturno. É uma das temáticas dele. O que eu vi, o que eu pude analisar, André, e o que pode acontecer em relação à aposentadoria nesse período, é que eu acredito que vai ter uma reforma mesmo, uma reforma previdenciária. Sabe? Nesse período vai ter uma reforma, sabe? Então, a gente vai viver uma mudança, entendeu? Sobre todas as arbitrariedades, entendeu, André? Que surgiram. É muita coisa. Eu fico impressionada com o que acontece lá no céu, reverbera aqui. É incrível. Então, tudo que estava fora da ordem está sendo colocado. Vai chamar o Ares, puxar, ó,
acorda, não, você vai fazer assim, você está extrapolando demais, você está agindo muito, está movimentando muito, então foi à frente, tá, sabe, aumentou, foi muito, gastou muito, então foi muito fora da conta, você vai ter que pegar e devolver o que não te pertence, porque Saturno ele é correto, ele é certo. Então, é assim, a gente fala que ele está... o Ares é aquela coisa do líder, né, também, né? Ainda tem essa, sabe? Ele comanda. Então, geralmente, André, a Ares está ligado a chefe de estados também, né? O presidente de alguma empresa, pessoas que, de alguma forma, comandam alguma coisa. Então, é o seguinte, então, essas pessoas, André, ou que roubaram empresa, ou que aconteceu alguma coisa, os políticos que, né, de certa forma, comandam alguma coisa. Então, todos eles que fizeram a mais do que deveria, sabe, tudo muito acima do que eles eram de direito, vai ser cortado. Tá. A conta vai chegar, digamos assim, vai ser A cobrada. conta vai chegar e vai chegar do jeito que Saturno vai chegar e vai chegar arrebentando tudo, viu? Arrebentando tudo. Então, se preparem para o que vai vir aí. Entendi. Quem está fazendo coisa errada, a conta vem. Em todos os sentidos, até na nossa vida também, viu, André? A gente tem que olhar e ver o que a gente, o que não é nosso, o que não nos pertence mais, e a gente dar um baixo e ver o que, sabe, mudar, como eu te falei, a gente ter uma outra forma de ver as coisas e a possibilidade de uma regeneração. Acho que isso é mais importante. Onde errou, não errar mais, ou então tentar, né, tentar fazer algo que não erre mais, né, no caso. Aprender com os nossos erros e fazer diferente, né? Não ficar errando mais na mesma coisa. É isso Exatamente. mesmo.